fiel a Deus, em obedecer a palavra de Deus. Ok, professor. Olha, eu tenho uma pergunta aqui, parece inusitada, mas isso daí é uma dúvida, viu, pastor? Vamos ver, professor? vamos ver. Nós temos muitas perguntas que chegam mais ou menos parecidas com essa, mas eu quero passar para você. Quem mandou para a gente foi a Maria, ela é daqui de Jacareí, São Paulo, e ela diz o seguinte: os ETs existem? Se não, então por que eles aparecem para certas pessoas, professor? Olha aí, ó. Pergunta muito interessante porque... Os extraterrestres estão aí aparecendo para pessoas, professor? Como é que é essa história? A Bíblia menciona mesmo, a Bíblia dá a entender assim claramente que existe vida em outros mundos. Eu vou ler um texto aqui. É mesmo? É 1 Coríntios 4, verso 9. Só que eu vou explicar que esses seres, Tito e querido telespectador e amigo ouvinte, não são esses ETs, essas coisas horríveis que aparecem por aí. Vamos ler 1 Coríntios 4, 9. Afirma o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. A palavra mundo aqui, ela vem do grego cosmos, e se refere ao universo. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte: nós apóstolos somos espetáculo ao universo. Então realmente existe vida em outros planetas que não conheceram o pecado, a desobediência à lei de Deus como nós o conhecemos. Agora, e esses extraterrestres supostos que aparecem por aí? Tem várias origens. Uma delas, muitas pessoas montam um vídeo na internet, e jogam na internet e parece que aquilo é real. Mas há coisas que não são montagem não, que aparecem mesmo. O que seria isso? A Bíblia fala em 2 Coríntios 11, 14 e 15 que ia acontecer uma coisa nos últimos dias, antes de Cristo voltar, que é importante você saber. 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Esse texto afirma que Satanás se transforma em anjo de luz, e em Mateus 24, 24, Cristo advertiu que nos últimos dias viriam falsos profetas operando grandes sinais para enganar até os escolhidos de Deus. Satanás, ele tem o poder da personificação, de imitar formas corpóreas e também de fazer o chamado ilusionismo. Então muitas dessas aparições ocorrem realmente, só que por fenômeno sobrenatural, vem do diabo. E qual é o objetivo dele? Desviar o foco da pessoa da Bíblia. Ao invés de a pessoa focar-se na Bíblia, na palavra de Deus, para conhecer a salvação, ela vai focar a vida dela no estudo da ufologia. Vai perder o seu tempo, porque são aparições, manifestações de Satanás, com o objetivo de tirar dela o foco, que é a palavra de Deus. Então, esses extraterrestres que aparecem aí, com certeza, alguns são montagens de vídeos e outros são de origem sobrenatural. Porque as criaturas perfeitas que Deus fez, que habitam no universo, como diz 1 Coríntios 4:9, elas não mantiveram contato com a nossa natureza pecaminosa. Nós vamos ter contato com essas criaturas quando Cristo voltar, nos transformar e nos levar para o céu. Muito bom, professor. Eu tenho uma pergunta aqui que várias semanas nós estamos recebendo e ainda não deu tempo de responder, mas hoje eu quero colocar aqui na mira da verdade. Professor, Ótimo. A questão é a seguinte. A pergunta é sobre os 144 mil. Isso daí é um povo só que vai ser salvo? O que a Bíblia diz sobre isso? Porque entende-se que esses 144 mil é um número específico, literal, que só esse povo é que vai herdar a salvação. Como é que o senhor pode responder isso aí pra gente, professor? Vamos abrir aqui a Bíblia. Os 144 mil, eles são mencionados em Apocalipse 14, especialmente verso 3. E realmente há um grupo religioso que ensina que apenas 144 mil pessoas serão salvas por Deus. Será que isso é bíblico? Vamos deixar que o próprio apóstolo João nos responda no mesmo livro que é o livro do Apocalipse. Vamos para Apocalipse 7, verso 9, que afirma o seguinte: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, que é Cristo, vestidos de vestiduras brancas, com vitórias ou palmas nas mãos. Perceba que João, quando teve a visão no Apocalipse, ele viu muito mais do que 144 mil salvos.
Aqui é dito em Apocalipse 7, verso 9, que ele viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. Então não são só 144 mil salvos. Os 144 mil, que se encontra em Apocalipse 14, estão numa parte simbólica da Bíblia. E representam, como o número 12, que é o 144 mil é o resultado da multiplicação do 12. O número 12 é um símbolo da universalidade. Então, os 144 mil simbolizam pessoas de todos os lugares do mundo que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo. É um grupo seleto, é um grupo especial, porque vai enfrentar a grande tribulação. Mas não serão só os 144 mil salvos, de acordo com Apocalipse 7, verso 9. Ok, professor. Nós temos aqui muitas e muitas perguntas que estão chegando, não param de chegar. Que coisa boa que o pessoal está escrevendo. É verdade. Dando as perguntas. É verdade. Mas olha, a gente vai ter que ir para um breve intervalo, nosso tempo